Fala pessoal, tudo bem? Mais uma semana, mais um vídeo. Na semana passada, pelo menos na minha timeline, eu vi um vídeo circulando, né, algumas pessoas compartilhando, e que esse vídeo me gerou uma reflexão muito grande que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. Nesse vídeo apareciam funcionários, né, de uma empresa de energia, estavam entrando num prédio para poder, pelo que parecia, cortar a energia de algum apartamento, e o síndico, né, o porteiro, estava conduzindo eles lá, e nisso um camarada junto com eles, né, que parecia ser o dono do apartamento, que iria ter a energia cortada, ele vindo e falando em línguas, meio que profetizando em nome do Senhor contra aqueles funcionários da companhia de energia elétrica, meio que profetizando contra eles e falando que eles iriam descer a sepultura, que eles iriam morrer, que ai daquele que tocasse no ungido do Senhor, e falando em línguas direto, né? E aquela situação ali. Então os caras chegando lá para fazer o trabalho deles, né? Provavelmente por algum motivo de não pagamento de conta ali. Esse camarada lá que ia ter a sua energia cortada, profetizando em nome de Deus, falando que eles iriam descer a sepultura porque aquilo ali era algo ungido. No final ele chega até a falar assim, olha o câncer chegando aí na tua vida, enfim, profetizando um monte de coisas assim referente a esses caras que estavam lá apenas cumprindo o trabalho deles. O que acontece, cara? Eu vi esse vídeo algumas vezes, quando eu vi a primeira vez, aquilo me gerou um incômodo tão grande, e eu vi de novo para ver se era aquilo mesmo, o que estava acontecendo. Eu tentei analisar um pouquinho desse vídeo e eu percebi algumas coisas referentes a isso, algumas perguntas podem ser levantadas com uma situação dessa, que eu acredito que não seja uma situação isolada, né, mas algo que pode estar acontecendo até mais do que a gente conhece ou gostaria que estivesse acontecendo aí no dia a dia. E a primeira pergunta que me veio à cabeça é, ok, um crente, um cristão, ele deve se preocupar em ter as suas contas pagas em dia, né? Pelo motivo que estava ali, por exemplo, aqueles funcionários cortando a energia dele, eu acredito que seja por falta de pagamento, né? Não sei dizer se teria algum outro motivo, né, para poder a energia ser cortada, até pela reação do camarada lá, acho que esse seria o principal motivo. Então, um crente, um cristão, ele deveria se preocupar em ter as suas contas pagas em dia, em pagar as contas? E quando a gente olha para a Bíblia, essa resposta é muito simples e muito clara. Jesus, por exemplo, quando ele é questionado, ele é, dentre outras vezes, tentado pelos fariseus ali a cometer alguma coisa que o condenasse, e perguntam para ele a quem que se ele devia, né, pagar a César, os tributos e tal, ele responde que dai a César o que é de César. Então Jesus, ele sempre teve isso muito claro. Ele fala para Pedro ir lá pescar e pegar o peixe, pegar o dinheiro da boca do peixe para poder pagar os tributos que ele deveria. Então você vê que Jesus, por exemplo, em todo o seu ministério, em toda a sua vida ali, ele nunca deixou de cumprir com as leis civis, né, com as leis ali cerimoniais de Roma, né, as leis que existiam naquele contexto ali. Poderiam ser leis abusivas, poderiam ser leis opressoras diante do povo judeu, mas Jesus nunca deixou de cumprir essas leis, ele sempre pagou aquilo que ele deveria. Olhando só para esse ponto, por exemplo, eu já respondo primeiramente. Um cristão deve sim se preocupar em pagar as suas contas. Não é pelo fato de nós sermos cristãos que nós devemos negligenciar as nossas responsabilidades terrenas. Muito pelo contrário. Nós, como cristãos, como aqueles que foram regenerados em Cristo e refletimos a imagem de Cristo, nós devemos fazer como ele fazia e nos preocupar sim, e prezar por manter o nosso nome, né, limpo, manter a imagem do cristão justa. Então nós devemos sim pagar as nossas contas, devemos sim pagar os tributos, apesar deles serem abusivos, apesar deles serem opressores, isso não importa. Nosso compromisso é pagar, é estar em dia com aquilo que a lei nos impõe a fazer. Então esse é o primeiro ponto. Um cristão deve sim cumprir com as suas obrigações civis, com as suas obrigações perante o Estado. E o segundo ponto é a reação desse homem a essa situação, né? A forma como ele reagiu a isso tudo. Não sei dizer, e não estou aqui para julgar o porquê que ele não pagou a conta. Não conheço quem era o cara, não sei absolutamente nada da vida dele, não sei quais foram os motivos que levaram ele provavelmente a ter a sua conta atrasada e até chegar nesse ponto da empresa ter que ir lá cortar a luz dele. Agora, o que me preocupa é a reação que esse homem teve. Quando ele chega ali, ele começa a falar em línguas e a profetizar, entre aspas, né? Em nome do Senhor,
falando que aqueles homens estavam cumprindo o trabalho deles ali, iriam morrer, iriam ter um câncer na vida, que ai daqueles que tocassem porque aquilo ali era ungido. Cara, isso é muito sério. Isso reflete uma realidade que acontece aí fora que é muito terrível. O que, infelizmente, a cultura que a gente vê em alguns lugares, em algumas igrejas e até de algumas pessoas, nesse caso, é uma cultura extremista. É algo que você usa o nome de Deus para poder fazer aquilo que você acha que é certo. Hoje em dia a gente perdeu a Bíblia como base, a gente perdeu as Escrituras como princípio base de orientação de vida. Esse contexto, né? Essas pessoas elas usam costumes e usam às vezes essas manias cristãs, entre aspas, aqui eu vou usar bastante aspas nesse vídeo, né? Essas manias, digamos assim, para poder justificar comportamentos errados, para poder justificar coisas erradas. Aonde na Bíblia você vê alguém profetizando contra alguma coisa, falando que o outro ia morrer e que aquilo fosse contra a lei que estava sendo cumprida ali? Os profetas na Bíblia eles eram caracterizados e eram reconhecidos por dois aspectos. Toda a profecia bíblica lá do Antigo Testamento, onde existiam os profetas, elas eram caracterizadas por dois tipos de coisa. Era denúncia e anúncio. Ele denunciava um comportamento errado por parte daquele povo ou daquela liderança, ou enfim. Então era um princípio de denúncia e depois um anúncio de que Deus faria algo para poder mudar aquela situação. Mas isso tudo no contexto bíblico sempre apontava para a maior obra que viria depois. As profecias elas denunciavam um contexto específico, mas anunciavam um futuro onde Deus iria cumprir alguma coisa. Agora, nesses casos, a gente não vê isso. A gente só vê um homem que está revoltado e começa a falar em línguas e profetizar contra os caras que estavam cumprindo o trabalho dele. Isso é um absurdo. A gente não pode achar que isso é normal. Não sei se você chegou a ver esse vídeo ou não, mas se você viu ou viu alguém compartilhando, a gente não pode ser conivente com uma situação dessa. Esse vídeo me chegou a uma revolta tão grande que eu precisei falar isso aqui pra vocês, compartilhar isso com vocês, porque isso é algo muito sério. Muita gente que pega e vê esse vídeo só confirma aquilo que eles acham, que é lá o crente maluco. Ah lá, pra que eu vou ser crente e ficar agindo assim? Ah lá, isso tá errado, porque ele pode não pagar a conta, achar que Deus vai ter que livrar ele de pagar a conta e eu tenho que pagar a minha conta. Isso tá errado. A Bíblia ela não dá respaldo para isso, isso não é uma atitude bíblica, não é a atitude de um cristão. Eu precisei sentir a necessidade de trazer essa reflexão aqui sobre esse assunto. Eu não sei se você chegou a ver ou não esse vídeo, tá? Mas a questão é a seguinte, isso é uma realidade que acontece aí fora, infelizmente. Eu queria fazer um apelo a você aqui, que a gente orasse pelo futuro da nossa nação, pelas igrejas, né, dessa nossa nação, que muitas vezes a culpa não é nem desse cara. Às vezes ele só está fazendo aquilo que ele acha que é normal porque a liderança dele incentiva ou no contexto que ele vive. Mas a única coisa que pode resolver, ou pelo menos minimizar situações como essa, comportamentos como esse, é o Evangelho. É uma volta às Escrituras, é uma volta a uma teologia saudável, uma teologia bíblica, é uma volta a ter as Escrituras como centro de prática. Se a gente não encontra um comportamento desse nas Escrituras e nem base para isso, nós não devemos agir assim. Então é isso que falta para nós e é esse apelo que eu gostaria de fazer aqui para você. Que nós possamos orar pela nossa nação, orar pelos cristãos, aqueles que se dizem cristãos, porque ai daquele que envergonhar o nome do Senhor, aquele que causar escândalo no meio do povo. Então que eles possam entender e ser abertos os olhos, Deus possa derramar graça sobre eles e que eles possam reconhecer essas atitudes erradas e voltar à Bíblia e ter a Bíblia ali como centro de vida e que eles possam refletir verdadeiramente o caráter de Cristo. Era isso que eu queria pedir para você, compartilhar um pouquinho aí dessa reflexão, como esse vídeo que apareceu na minha timeline. E é isso, se você viu esse vídeo também e tem algo a acrescentar, comenta aqui embaixo, deixa sua opinião aí também. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aí. Se você ainda não é inscrito, cara, clica nesse botão aí, inscreve, ativa o sininho para você receber os outros vídeos. Compartilha esse vídeo no teu Facebook, compartilha esse vídeo aí com os teus amigos e vamos fazer esse canal continuar crescendo aqui para a glória
de Deus, tá bom? É isso, fiquem todos com Deus, grande abraço.